Certo é, sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar, retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história para o que ficou para trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei, todos eles se dobram lá no universo. Quem não reconheça, Ele é o Rei de toda a terra. Certo é, sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar, retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história para o que ficou para trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei, todos eles se dobram lá no universo. Quem não reconheça, Ele é o Rei de toda a terra. Oh, oh, saberão quem é o Toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei, todos eles se dobram lá no universo. Quem não reconheça, Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a Olá, graça e paz. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, celebrando a Deus através do nosso culto virtual. Nós estaremos dando continuidade na nossa série que é sobre o Evangelho, a base da fé cristã. Hoje nós estaremos refletindo sobre a consciência que o Evangelho nos traz. E nós estaremos refletindo com base no texto de Romanos, capítulo de número 1, versículos de 14 a 17. Mas antes eu gostaria de orar com você, pedindo para que o Senhor venha falar conosco. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Graças te damos, Senhor, por nossas vidas e por teu amor. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado por permitir que cada um de nós chegássemos até aqui, podendo cultuar, servir a Ti através do culto. Fale conosco, ó Pai, nos ensinando, nos orientando,
trazendo-nos, ó Deus, verdades absolutas acerca da Tua palavra, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Nós já pensamos sobre o que é o Evangelho, já refletimos também sobre os efeitos do Evangelho em nós. Hoje nós vamos pensar sobre a consciência que o Evangelho nos traz, produz em nós. Romanos 1, versículo de número 14, Paulo diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo, ele escreve esta carta para apresentar primeiramente quem ele é. Segunda a intenção do apóstolo Paulo era de apresentar o Evangelho quando ele escreve esta carta. E a terceira intenção do apóstolo Paulo ao escrever esta carta era de apresentar aos irmãos da igreja de Roma o seu plano, o seu projeto de ter aquela igreja como base de apoio para ele pregar o Evangelho a outras pessoas. Então Paulo vai dizer quem ele é, porque corria um boato a respeito de Paulo e a fama de Paulo não era tão boa. Então Paulo vai se apresentar e dizer quem ele é. Alguns irmãos ali tinham ele como um falso apóstolo. Então ele vai dizer que ele era um apóstolo chamado por Deus, separado para pregar o Evangelho. Depois ele vai começar a transmitir o Evangelho, ou seja, ele vai dizer que a mensagem dele, o conteúdo da mensagem dele era bíblico, ou seja, ele recebeu de Jesus, por isso não era uma falsa mensagem, não era um outro Evangelho. E depois apresentar a sua intenção de ter o apoio da igreja para pregar o Evangelho na Europa. No verso 14 do capítulo 1, Paulo ele vai transmitir a mentalidade que o Evangelho produziu nele. E a primeira questão que o Evangelho produz em nós, partindo aí do verso 14, é que o Evangelho nos conscientiza de que somos devedores. Paulo diz, sou devedor. E a palavra devedor que ele usa aqui era uma palavra aplicada à ideia de alguém que tinha a responsabilidade de entregar algo que lhe foi confiado. Então Paulo está dizendo, eu sou devedor porque Deus me chamou para pregar o Evangelho, Deus confiou a mim a mensagem do Evangelho, por isso eu tenho que pregar, por isso eu tenho que propagar essa mensagem. Então Paulo sentia em seus ombros a responsabilidade, o comissionamento de Deus de pregar o Evangelho. Por isso ele coloca aqui como um devedor. Essa responsabilidade, esse compromisso de anunciar o Evangelho. Quem traz essa consciência, quem nos conscientiza de que somos devedores, é o próprio Evangelho. Porque o Evangelho revela a nós um Deus gracioso que nos chama para ser salvos, mas também que nos comissiona para anunciar a salvação. Então, se você não recebeu o Evangelho, provavelmente você é o tipo de pessoa que não tem sobre os seus ombros a responsabilidade de pregar o Evangelho. Você não se sente um devedor, uma devedora. Você não se sente comissionado por Deus em anunciar o Evangelho. Se você não teve a sua mente iluminada pelo Evangelho, se o Evangelho não chegou até você, logo você não é uma pessoa que se sente comprometida, responsabilizada, devedora na pregação, na transmissão do Evangelho. Porque o Evangelho traz essa mentalidade, ele produz essa mentalidade. Uma pessoa que se deparou com o Evangelho, automaticamente ela se sente responsável em transmitir aquela mensagem que ela recebeu um dia para outras pessoas. E Paulo vai dizer que ele é devedor tanto de gregos como de bárbaros. Ou seja, Paulo está colocando aqui classes sociais
etnias, gregos e bárbaros. Bárbaros eram aqueles que os gregos os tinham como não gregos, como os judeus tinham todos aqueles que não eram judeus como gentios. Então Paulo está dizendo, eu sou devedor de gregos e de bárbaros. Ele diz ainda, sou devedor tanto de sábios como ignorantes. Ou seja, aqueles que têm um pouco mais de instrução, ele é devedor para com essas pessoas. Mas também ele é devedor para com aquelas pessoas que não teve a oportunidade de serem instruídas, ou por algum desafio não foram. O que Paulo está dizendo é, eu sou um devedor, eu preciso pregar o Evangelho, eu tenho que pregar o Evangelho. E não importa a classe social, não importa a raça, não importa a tribo, não importa a nacionalidade, a minha missão é pregar o Evangelho para todas as pessoas. A pergunta é, o Evangelho produziu em você essa mentalidade? O Evangelho te conscientizou de que você é devedor? Porque o Evangelho bíblico faz isso. Se você não recebeu o Evangelho bíblico, provavelmente você não se sente responsável em pregar o Evangelho. Segundo, o Evangelho nos conscientiza da missão. O verso 15, Paulo diz isso. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Então Paulo está dizendo, eu sou devedor, porque eu compreendi por meio da mensagem que a mim foi revelada, que eu preciso pregar esse Evangelho, eu preciso transmitir este Evangelho. E aí Paulo vai dizer, por isso eu me disponho, por ser devedor, por compreender o Evangelho, eu me disponho a pregá-lo. Paulo está dizendo, eu assumo a minha responsabilidade, eu sinto o comissionamento, eu sinto que eu fui chamado para pregar o Evangelho, ou melhor, eu compreendo que fui chamado para pregar o Evangelho. Ou seja, Paulo, ele entendeu que ele estava em missão. Tanto é que no verso 1, do capítulo 1 de Romanos, ele vai dizer que ele foi separado para o Evangelho. Ele foi separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, Paulo não tinha uma outra missão, senão pregar o Evangelho. Ele não tinha uma outra responsabilidade, senão pregar o Evangelho. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o apóstolo Paulo não teve outras funções, porque ele teve. Teve um período da vida dele que ele fabricou tendas. Mas, mesmo fabricando tendas, Paulo fabricava tendas pregando o Evangelho. Ou seja, pregar o Evangelho para ele era mais importante do que simplesmente trabalhar, do que fabricar tendas. E nós vamos ver isso em vários momentos na vida do apóstolo Paulo. Quando ele vai se apresentar ao imperador, ele prega o Evangelho para o imperador. Quando ele está preso, mas mesmo preso, ele prega o Evangelho para os soldados que ali faziam a sua escolta. Então Paulo entendia que ele estava comissionado, ele sabia que ele foi chamado para pregar o Evangelho. A pergunta é, se você recebeu o Evangelho bíblico de Jesus, você se sente comissionado? Você compreende que você está em missão? Você faz missão trabalhando, você faz missão com os teus negócios, você faz missão servindo o próximo, você faz missão passeando. E eu não estou falando aqui de você simplesmente ajudar as pessoas, mas sim de você ter a consciência de que você foi chamado para pregar o Evangelho. O Evangelho. A tua missão é transmitir o Evangelho, a minha missão é transmitir o Evangelho. Pregar a palavra de Jesus, o Evangelho da salvação, o Evangelho bíblico. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Por quê? Porque quando Paulo escreve esta carta, ele estava na cidade de Éfeso, no final da sua terceira viagem missionária. E dali ele escreve essa carta e ele estava indo para Jerusalém, mais especificamente na Judéia, levar oferta para os irmãos, porque os irmãos ali na Judéia estavam enfrentando um grande desafio. Então Paulo estava indo levar ofertas para os irmãos que ele
coletou nas igrejas que ele passou. E quando ele olha para tudo aquilo que Deus fez através da vida dele, é como se Paulo não enxergasse mais campo. Então ele olha para a Europa e ele consegue perceber que ainda existia campo para pregar o Evangelho. Então ele escreve a carta e diz: pois eu estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Ou seja, Paulo está dizendo, aqui eu cumpri a minha missão, mas eu não me limito aqui, eu não me restringo aqui. Então eu vou para outros lugares, aonde eu for eu prego o Evangelho. Missão. Se você não compreender que você está em missão, você será apenas um trabalhador que trabalha para ganhar o seu salário, para poder ter as suas coisas, e não vai pregar o Evangelho para ninguém. Se você não compreender que está em missão, você será um empresário que vai fazer os seus negócios, mas não pregará o Evangelho para ninguém. Se você não compreender que está em missão, você será um aluno da escola, da universidade, que tão somente está ali para adquirir conteúdo, para ter uma boa formação e uma estabilidade financeira, mas não pregará o Evangelho, se você não compreender. Terceiro, o Evangelho nos conscientiza da nossa identidade. Olha o que ele diz no verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Olha a colocação do apóstolo Paulo, ele diz: não me envergonho do Evangelho. Paulo, ele assume o Evangelho. Paulo, ele reconhece a sua identidade no Evangelho. Paulo não fica em cima do muro. E ele está falando num contexto para uma cidade onde o Evangelho era tido como algo humilhante, vergonhoso. Porque o Evangelho tinha a mensagem de um Jesus, de um Messias, que morreu através de uma sentença, de uma punição, que era algo mais vergonhoso da sua época, que era a cruz. Então o Evangelho dizia sobre um Deus que se fez homem, que padeceu nas mãos dos pecadores, das pessoas, e que foi sentenciado no madeiro, na cruz. Cruz, madeiro, essa sentença que era reservada para os piores criminosos da época. Então imagine você dizer que pregava o Evangelho no contexto do apóstolo Paulo. Alguém olharia para você e dizia o seguinte: você está de brincadeira. O Evangelho daquele que morreu na cruz, você está doido. Então você deveria assumir aquele Evangelho e dizer: não, eu creio nesse Evangelho, eu vivo esse Evangelho, eu prego esse Evangelho. Ou você poderia fazer como desentendido, ver aquela risadinha sarcástica, aquele deboche, aquela defamação e virar as costas e sair. Mas o que Paulo está dizendo é que ele não se envergonha. Ele está escrevendo para uma igreja que está em Roma. E ele está dizendo: eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu reconheço o Evangelho. Eu assumo o Evangelho diante de todas as pessoas. Não importa se o Evangelho para vocês é vergonha, se o Evangelho para vocês é algo humilhante, se o Evangelho para vocês é algo sem valor, sem importância. Para mim o Evangelho é tudo, por isso eu assumo ele. O Evangelho traz essa consciência, identidade. Eu sei quem eu sou, sei o que eu estou fazendo, sei o que é o Evangelho, prego o Evangelho, assumo o Evangelho. Quantas pessoas têm vergonha de assumir o Evangelho? Quantas pessoas têm vergonha de pregar o Evangelho? Quantas pessoas, principalmente num ambiente hostil, onde falar de fé, falar de Jesus é algo que as pessoas debocham, criticam, defamam. Quantas pessoas não conseguem se posicionar por vergonha, ou até mesmo por medo? Entretanto, o apóstolo Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, eu assumo ele. Não importa onde eu estiver, se eu estou na prisão, eu assumo o Evangelho. Se eu estou diante do imperador, eu assumo o Evangelho. Se eu estou diante dos judeus, eu assumo o Evangelho. Não importa.
Não importa a circunstância, não importa as pessoas, eu assumo o Evangelho. Ele assume. Quantas pessoas ainda estão em cima do muro? Pessoas que não assumem o Evangelho. Pessoas que estão lá no local de trabalho, estão lá na escola, na universidade, estão lá no ciclo familiar, estão entre os amigos, mas não se posicionam com o Evangelho. Ouvem pessoas falando de valores absolutos do Evangelho, de princípios do reino de Deus, debochando, defamando, e elas não se posicionam com o Evangelho. Pessoas que, para ficarem bem com as outras, preferem agirem através do politicamente correto do que se posicionar com o Evangelho. Enquanto que Paulo, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Quarto, o Evangelho nos conscientiza da sua eficácia. Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo vai explicar o porquê dele não se envergonhar do Evangelho. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. E a palavra poder aqui que Paulo usa no grego é a ideia de capacidade. É da onde vem a nossa palavra dinamite. Algo que é capaz de produzir um efeito tremendo. Dunamis. Então Paulo vai dizer: o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a capacidade de Deus de fazer coisas, de convencer o pecador, de mudar a mente do pecador, de transformar a vida do pecador. O Evangelho é o poder de Deus, porque ele salva o pecador. Ele é o poder de Deus, o Evangelho, a eficácia, o poder, a suficiência do Evangelho. É isso que Paulo está nos dizendo. E Paulo está falando de poder numa igreja que estava culturalmente rodeada de poder. Uma igreja que olhava e via o poder na pessoa do imperador. Onde o imperador é quem decidia quem deveria viver. Quando ele apontava o seu polegar para cima. Ou quem deveria morrer, quando ele posicionava o seu polegar para baixo. Era um imperador que, com o seu poder bélico, político, estabelecia regras forçadamente para as pessoas, como a famosa Pax Romana. Entretanto, o apóstolo Paulo vai dizer: o poder não está nas mãos do imperador, o poder está no Evangelho de Deus. É Ele que é poderoso, é o Evangelho que é suficiente, o Evangelho que é capaz de salvar judeu e grego. Portanto, se você recebeu o Evangelho e compreendeu, você é o tipo de pessoa que não tem problema e dificuldade de ficar só com o Evangelho. Quantas pessoas às vezes querem entretenimento, diversão? Quantas pessoas necessitam sempre de uma nova festa, de um novo momento, para que ela se mantenha na fé, ou até mesmo para ela trazer alguém para Jesus? Mas se você recebeu o Evangelho, você confia no poder do Evangelho. Se você recebeu o Evangelho, você sabe que o Evangelho é suficiente para salvar o pecador e para mantê-lo na fé, para mantê-lo nos caminhos de Deus. O Evangelho, tão somente o Evangelho. É o Evangelho o poder de Deus. Se você compreende que o Evangelho é o poder de Deus, você não vai dar para as pessoas outra mensagem senão o Evangelho. Você vai pregar para elas o Evangelho de Jesus. Não importa a condição da pessoa. Você entende que o que vai convencê-la do pecado, o que vai tirar dos olhos dela a cegueira espiritual, o que vai confrontá-la, o que vai dar a ela a salvação é o Evangelho, que é o poder de Deus. Então você não manipula, você não corrompe o Evangelho, você transmite o Evangelho bíblico, porque ele é o poder de Deus. Você não precisa ficar criando recursos,
inventando outras mensagens. Você tem a única mensagem suficiente para confrontar o pecador e levá-lo para a salvação: o Evangelho. É nisso que você confia quando você prega. Você não tem vergonha, você não fica com milindres para pregar o Evangelho para alguém, porque você compreende que quando você falar a mensagem do Evangelho, quando você transmitir o conteúdo do Evangelho, é o Espírito Santo quem vai confrontar aquela pessoa com o Evangelho, porque é o Evangelho o poder de Deus. Quinto, o Evangelho nos conscientiza da sua importância. O verso 17, Paulo diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo, ele se sente devedor, Paulo se sente comissionado. Paulo, ele assume o Evangelho, porque ele diz que não tem vergonha. Paulo, ele reconhece a eficácia do Evangelho, e agora Paulo reconhece a importância do Evangelho, porque ele diz que o Evangelho, é no Evangelho que é revelada a justiça de Deus. Por que a justiça de Deus o Evangelho revela? Porque o Evangelho, ele está dividido entre duas mensagens: a mensagem má, ruim, e a mensagem boa. A mensagem ruim do Evangelho é que Deus nos criou, e quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeitamente, mas o ser humano decidiu agir por conta própria. O ser humano decretou independência de Deus. Então esse ser humano pecou, e ao pecar, esse ser humano trouxe para si duras, drásticas consequências. A morte espiritual foi a primeira. Esse ser humano deixou de ter um relacionamento íntimo com Deus, porque após pecar, ele foge de Deus. A segunda morte é que esse ser humano passou a ter a dura realidade da morte física. E a terceira, esse ser humano, por não conseguir resolver o seu problema, que é o pecado, ele está destinado à morte eterna. Essa é a mensagem ruim do Evangelho. Mas a mensagem boa do Evangelho é que Deus, em sua graça e misericórdia, Deus, por seu amor, Ele na eternidade estabelece um plano de salvação, de redenção para esse ser humano. E Ele envia o seu Filho na cruz do Calvário, mostrando para esse ser humano que ele não consegue resolver o teu problema, que é o pecado, e dando ao ser humano gratuitamente, pela graça, a solução para os seus problemas, o pecado, que é Jesus na cruz. Então esse ser humano aceita Jesus. Deus, então, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, desafia esse pecador agora a viver tão somente para Ele. A morte de Jesus na cruz é a justa sentença de Deus. Porque Deus disse para Adão e Eva que se eles comessem, certamente morreriam. E eles comeram. E a Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, havia uma condenação sobre o homem. Só que o que Deus faz? Deus coloca sobre Jesus esta condenação. Por isso que Jesus morreu. Por isso que Jesus tinha que morrer. Porque havia uma condenação sobre o ser humano. E o ser humano não tinha capacidade de se absolver dela. Então Jesus assume a nossa dívida. Jesus se torna maldito nos nossos lugares. Deus o pune. E quando Deus o pune, a justiça dele e a perfeição de Jesus quanto homem na terra, Jesus imputa em nós. Então nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é a justiça de Deus. Por isso o Evangelho é importante. Se você pregar qualquer outro texto da Bíblia para as pessoas, se você não usar esses textos para fazer ponte, para pregar o Evangelho, você não está falando para elas da justiça de Deus. Se
Se você olhar para uma pessoa que está aflita, enferma, e você dizer para ela, Deus é contigo, e simplesmente sair, você não revelou a ela a justiça, porque diz o texto que é no Evangelho que a justiça de Deus é revelada. Se alguém vem aflito para você e diz, a vida não tem sentido, e você apenas diz a ela, não, confie em Deus, e não prega o Evangelho, você não revelou para essa pessoa a justiça de Deus, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então eu preciso criar pontes para pregar para essas pessoas o Evangelho. Então se uma pessoa vem e diz, eu estou aflita, angustiada, a vida não tem sentido, eu posso sim dizer a ela, não, Deus tem algo para a tua vida, mas o que é esse algo? Então eu entro com o Evangelho. O Evangelho é importante, nós não podemos deixar o Evangelho em segundo lugar, em segundo plano, nós não podemos pensar que nós podemos dizer tudo para as pessoas, e em segundo lugar o Evangelho. O Evangelho tem que vir em primeiro lugar. O Evangelho não pode ser secundário. O Evangelho não pode ser deixado de lado. O Evangelho é a única e a primeira mensagem que a igreja deve pregar. O Evangelho, a importância dele. Por isso eu gostaria de deixar 2 desafios para nós. O primeiro deles é reflita. Que tipo de mentalidade você tem com relação ao Evangelho? Será que você se sente um devedor, uma devedora? Será que você se sente comissionado? Será que você assume o Evangelho diante das pessoas? Será que você reconhece a eficácia do Evangelho? Será que você compreende a importância do Evangelho? Que tipo de mentalidade você tem para com o Evangelho? Porque o Evangelho produz essa mentalidade em nós. Segundo, confie no poder do Evangelho. Assuma-o diante de todos. Pregue-o, pois ele é suficiente. Reconheça o poder do Evangelho. Fale para as pessoas do Evangelho. Pregue para as pessoas o Evangelho. O Evangelho é poderoso, o Evangelho transforma, o Evangelho é libertador, o Evangelho salva. Segundo, assuma-o diante das pessoas. Não tenha vergonha de dizer que você prega o Evangelho. Não tenha vergonha de assumir o Evangelho diante das pessoas. Não importa. Ainda que te chamem de bitolado, ainda que te vejam diferente, enxerguem diferente, assuma o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho, assuma a sua missão de pregar o Evangelho, de ter o Evangelho como a mensagem mais importante para anunciar para as pessoas. Assuma isso. Às vezes você e eu falamos muitas coisas para as pessoas, menos o Evangelho. Talvez está aí o grande desafio do porquê muitas pessoas hoje não se convertem, não se arrependem e não assumem os seus compromissos diante de Deus, porque está faltando pregarmos o Evangelho. Por último, creia na suficiência dele. A igreja não precisa de entretenimento. A igreja não precisa de balada gospel. A igreja não precisa de festa. Não, a igreja só precisa pregar o Evangelho. Quando nós, como igreja do Senhor, nos conscientizarmos que é a única mensagem que temos, e única, não estou colocando aqui como algo simples, mas estou dizendo que é a mensagem central, o conteúdo central para a vida da igreja, é suficiente para ela pregar e ver o pecador se arrependendo e voltando-se para Deus, é o Evangelho. Nós iremos pregar com muito mais frequência e constância. Então, confie no poder do Evangelho. Eu quero orar com vocês. Oremos. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós o agradecemos por esta oportunidade, mais uma vez, juntos celebrarmos a Ti através do culto virtual. Hoje compreendemos através da Tua palavra, Pai, que o Evangelho muda a nossa mente. O Evangelho nos conscientiza de que somos devedores. E pode ser que esta pessoa que está me assistindo, ela não tenha esta consciência. Pode ser que para ela pregar o Evangelho, falar do Evangelho para as pessoas, é algo bastante vago. Quando der, em algum momento,
ela não se sente incumbida de pregar o Evangelho. Pode ser que ela não se sente, ele não se sente um missionário, uma missionária, alguém que foi chamado para pregar o Evangelho. Pode ser que essa pessoa não se sente, não compreendeu que é um discípulo do Senhor e que ela vive para viver a missão, para cumprir a missão. Pai, pode ser que ela tenha vergonha de assumir o Evangelho. Ela ainda está em cima do muro, ele ainda está em cima do muro. Não é uma pessoa que diante de todos e qualquer circunstância se posiciona com o Evangelho. Não importa, diante de uma cultura onde o Evangelho é tido como algo vergonhoso, diante de uma cultura marxista, onde os valores do Evangelho são colocados a xeque. Pode ser que ela não tenha a coragem de se posicionar, diante de uma cultura feminista, onde o Evangelho também é colocado como descrédito. Talvez ela não tenha coragem de se posicionar com o Evangelho. Diante de uma cultura materialista, pode ser que essa pessoa se sente envergonhada de dizer: o Evangelho é isso. Por isso eu peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo dê a ela condições, poder, para ela assumir o Evangelho diante de todos e de qualquer circunstância. Que nós, ó Pai, venhamos confiar no poder do Evangelho. O Evangelho é poderoso, Pai. O Evangelho é poderoso, o Evangelho tem mudado vidas durante toda a história da igreja. O Evangelho é a única mensagem capaz de levar o pecador ao arrependimento. O Evangelho é a única mensagem capaz de redimir o pecador, de perdoar o pecador, de salvar o pecador. O Evangelho é a única mensagem poderosa para levar o pecador aos pés do Senhor, que é Jesus. Por isso, ó Pai, que nós venhamos ter a compreensão de que o Evangelho é importante. Devemos assumir esse compromisso de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, Pai. Às vezes estamos falando para as pessoas sobre tudo e de tudo, menos o Evangelho. Às vezes discutimos com as pessoas sobre esporte, sobre política, mas não pregamos o Evangelho. Às vezes nos encontramos com as pessoas para fazer tudo, menos para pregar o Evangelho, a mensagem mais importante da história da humanidade. Por isso eu peço, Pai, nos conscientize a pregarmos o Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, e a minha oração é para que Deus, na sua graça e misericórdia, continue nos conscientizando da mentalidade que o Evangelho produz. Que possamos, a partir de hoje, mesmo nesse período de isolamento social, anunciarmos o Evangelho de Jesus. E desde já eu queria te propor algo. Compartilhe esta reflexão com alguém. Curta o nosso canal, se inscreva. Isso nos ajudará a continuar transmitindo o Evangelho de Jesus e fazendo com que mais pessoas também conheçam o Evangelho da graça de Deus. Deus lhe abençoe e que o Evangelho de Jesus seja a mensagem central da tua vida e nos teus lábios. Deus abençoe.